Olá! Hoje o nosso Conversas com Propósito é com duas mulheres poderosíssimas. A Júlia Dal Santo, CEO do Grupo Guarida, e a Dea Machado, diretora de Gente e Gestão, também do Grupo Guarida. Gurias, muito bem-vindas ao Conversas com Propósito. Obrigada, Helena. Muito legal estar aqui conversando contigo hoje, eu e a Dea, né, para contar um pouquinho do que a gente tem feito aqui no Conversas com Propósito. Sim, estamos bem felizes, Helena. Essa dupla poderosíssima. Gurias, vou pedir que vocês se apresentem para o nosso público, eu acho que assim fica mais informal, fica mais próximo. Júlia, conta um pouquinho da tua história e na sequência a Dea está conosco. Tá bem. Então vamos lá, né, Dea? Vamos. Eu sou a Júlia, sou CEO do Grupo Guarida, né, uma empresa aí que vai fazer 48 anos de atuação no mercado imobiliário. E ao longo do caminho a gente foi se reinventando, enfim, hoje a Guarida é um grupo de empresas do ramo imobiliário, corretora de seguros, também tem soluções financeiras, uma empresa familiar que se profissionalizou ao longo do tempo, né? E eu estou como CEO desde 2022, mas a minha atuação no mercado imobiliário já vem de 17 anos aí, então já tem um tempinho aí, né? E além disso, sou mãe, né, de 3 meninas, então eu digo que muito da minha forma de liderar faz parte o quanto eu aprendi na maternidade realmente, porque não tem escola maior do que essa, né? Sou esposa do Laerte, enfim. Um pouquinho de mim é isso mesmo, né? É uma mistura que faz com que a gente, né, como líder, possa realmente estar aí fazendo com que o nosso propósito se concretize todos os dias lá na Guarida. Obrigada. Dea, queridona. Então, né, Helena, já nos conhecemos há algum tempo, né? Então, eu sou a Dea Machado. Hoje eu atuo dentro do Grupo Guarida como diretora de Gente e Gestão. Eu estou lá há 1 ano e 7 meses. Tenho o privilégio de estar participando dessa história que a Júlia tão bem lidera, né? E, bem, eu sou uma executiva que vim da área de recursos humanos, já atuo nessa área há 30 anos. E hoje eu incorporei outros desafios, né? Outras dinâmicas que se somaram ao que eu tenho feito. Então, não só a parte de desenvolvimento de pessoas, cultura, a parte de administração de pessoal, relações trabalhistas, remuneração, tudo isso está dentro do meu escopo, como também a parte de clima, cultura, como também um outro lado, que é um outro braço que eu tenho como responsabilidade dentro do grupo, que tem a ver muito mais com o sucesso no atendimento aos nossos clientes, a questão dos indicadores que regem todo esse aspecto e também SG, planejamento estratégico e também processos. Então, tem um arcabouço bastante bacana aí que traz, eu diria assim, muito trabalho, mas o que eu digo sempre, né, para a Júlia, o que faz a nossa diferença lá é o nosso time, né? Então, a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. Mas né, quero continuar contigo como uma pessoa que também trabalha em RH e às vezes a gente fala que o RH tem que conhecer do negócio e de negócio. E tu és uma pessoa que é referência para a gente nessa visão ampla, macro do processo. Como é que tu fizeste essa transição de sair daquele RH que só olha pessoas, que é super importante e não estamos desqualificando, mas foi para um RH que soma pessoas a resultado, a negócio, a visão do cliente e que te transformou nessa profissional especial que tu és hoje. Ah, que bacana, Helena. Na verdade, eu acho que eu sempre procurei me inspirar nas pessoas com as quais eu trabalhei, ou pessoas que eu tive contato, né? Então, grandes executivos, grandes executivas, como a própria Júlia e outras pessoas que passaram na minha vida, eu sempre me empolguei muito com a questão do protagonismo e também do empreendedorismo, né? Então, assim, o que eu poderia fazer para ajudar grandes empresários, grandes empresárias a fazer o melhor, né, dentro das suas empresas. Então, eu busquei, além de estudo, né, eu acabei fazendo mestrado, fiz uma formação em negócios, eu sempre procurei me profissionalizar nesse sentido, me ferramentar, mas também, eu diria, eu sempre fui muito curiosa, né? Então, os desafios que vinham, eu sempre abracei. E, óbvio, nem sempre eu sei as respostas ou conheço daquilo, mas eu não tive medo, né, de ir em frente. Então, dentro do próprio RH, eu sempre fiz uma análise também crítica nesse sentido, assim, de não ser um RH somente reativo,
mas procurar também ir além, né? Então, fazendo benchmarkings, conhecendo outros lugares, outros países, outras empresas, outros negócios, para poder somar a essa dinâmica e ter mais conhecimento também, né? E trazendo ideias e buscando inovações. Acho que é por aí. E Helena, se tu me permite, Claro. né, continuar aqui, quando a Déia, 1 ano e quanto que tu falou? 1 ano e 7. 1 ano e 7 que tá na Guarida, parece que faz muito mais tempo, a sensação que eu tenho é essa, né? Mas nesse quase 2 anos que ela tá conosco, quando ela entrou, uma das questões que eu avaliei muito foi exatamente esse aspecto. Eu dizia pro pessoal, na transformação que a gente fez na empresa, eu dizia, eu quero um RH que pulse o negócio, que sinta o dia a dia do negócio, porque só assim a gente consegue tomar as melhores decisões em relação às nossas pessoas, né? Não adianta ser só em relação às pessoas descartando toda a estratégia, todo o negócio em si. E eu falava muito com a Déia sobre isso e realmente foi algo, é algo que a gente valoriza e eu acho que faz muita diferença para a empresa, para os líderes que acompanham. Enfim, acho que realmente é bastante acertado quando um profissional do RH passa a olhar e ser mais abrangente realmente nos negócios. Agora, tem uma coisinha que eu queria acrescentar aí que eu acho que é de extrema importância, né? O RH, muitas vezes a gente sabe, né, Helena, porque tu também veio dessa área, né? Às vezes, ele tenta ser protagonista e por aspectos ou culturais, ou por decisões internas, ou por dificuldades internas nas empresas, ele também tem muita, eu diria assim, barreiras que enfrentar, né? E nem sempre ele tem um apoio. E no caso hoje, não é porque eu estou aqui com a Júlia, mas graças a isso eu estou aqui com a Júlia, né? E ela me dá esse espaço porque eu tenho esse apoio. Então, eu acho que eu tive também um pouco de sorte, eu diria, né? De ter pessoas que ao longo da minha jornada, da minha trajetória profissional, viam um RH como uma área que realmente podia agregar um negócio. E aí, esses espaços, eu acho que eu tive a sorte e também a capacidade, a dedicação, a vontade. Fazer diferente, a vontade de acordar mais cedo. De ocupar o espaço. E o atrevimento, né, Dé? Porque tu também é atrevida, eu acho que tem que ser. Eu acho que a gente tem um pouco tem que ter coragem para isso também, né? Uhum. Mas eu digo, eu acho que esse balanço é que faz a diferença, né? E que a gente consegue tirar o melhor das empresas, né? Quando o CEO, a CEO, a direção, o board da companhia enxerga isso e dá espaço, e quando o RH aproveita. Isso mesmo. E tu, Júlia, assumiu então com que idade como CEO da Guarida e como é que foram esses desafios? Porque assim, o RH tá com a visão sistêmica, olhando para muita coisa, e a CEO também. É mais ainda, né? Tem todas as áreas, a tomada de decisão, a responsabilidade que cai, né? Uhum. Eu assumi como CEO com 27 anos, né? 27 ou 28 anos. Under 30. Isso mesmo. E eu já vinha numa jornada desde os 22 como diretora, né, de uma das principais áreas que a gente tem na empresa, então já tinha uma caminhada, mas muito antes disso, eu acho que foi muita sabedoria que a gente teve de trabalhar a sucessão na empresa muito cedo, assim, né? O meu pai, eu sempre digo que foi sabedoria. Esses dias eu até estava conversando numa entrevista e me disseram assim, teve muita, não me lembro qual foi o termo, mas tu teve muita sabedoria, acho que foi algo nesse sentido de conseguir seguir o caminho. Eu disse, não, sabedoria teve o meu pai, que realmente soube me preparar. Eu acho que eu aproveitei a oportunidade da maneira certa. Acho que o meu papel foi esse, né? Conseguir ter competência, mas também com muita humildade aceitar aprender e querer ensinar o que eu sabia. Então, acho que isso foi muito potente na empresa, assim, a gente conseguiu falar sobre sucessão em momentos bons da empresa. A gente decidiu fazer a sucessão num momento excelente, que é algo que as empresas normalmente não fazem, né? Deixam para falar, e principalmente em empresa familiar, deixam para falar isso quando tem ou a empresa está quebrando, ou a empresa está com briga entre os familiares, ou alguém morreu, né? Ou alguém está doente, ou se separou. Normalmente são esses os problemas, e para a gente isso nunca foi tabu. Então, muito lá, quando eu iniciei muito cedo, meu pai me fez realmente trabalhar com a barriga no balcão, que eu brinco, assim, eu atendia, eu passei por todas as áreas, e eu acho isso me deu uma capacidade importante de visão sistêmica da empresa, que hoje dificilmente alguém me diz um processo que eu não consigo que eu não consiga compreender como está sendo feito, porque eu já fiz aquele processo. Então, isso pra gente, assim, realmente é muito bom. Aí, normalmente, todo mundo olha, mas 27 anos, né?
assumiu uma empresa que realmente, além da responsabilidade de qualquer empresa, tem a responsabilidade de ser a continuidade de uma história de uma família, né? Eu carrego muito isso, assim, comigo. E eu me sentia muito pronta, muito apoiada pelo conselho de administração que a gente formou, muito tranquila de que eu ia montar um board, e eu fiz isso, montei o board que eu desejava, né? Assim, com pessoas que têm 30 anos de casa e com pessoas que têm 1 ano de casa. Então, usar essa diversidade, assim, que a gente tem lá na empresa, eu sempre brinco, assim, de dizer que eu aprendo e ensino todos os dias, assim, eu ensino o que eu sei, eu ensino da história da empresa, e quem vem com práticas, me traz a sua experiência, e assim a gente vai construindo a história da Guarida. Então, me sinto, apesar de nova, e também eu já tinha 3 filhas, então eu já estava bastante acostumada com a liderança em casa, né? Que acho que esse é um papel da mulher muito forte também, que eu aproveitei o que tive de ensinamento ao longo dessa trajetória também para o meu papel de CEO. Pois então, como é que vocês fazem para equilibrar a vida pessoal, família, a casa, casamento, viagem, com esse cargo que vocês duas têm, que é de uma responsabilidade muito grande? Como é que monta esse monte de bolinha? Eu lá em casa divido muito com meu marido, me organizo muito, tenho uma agenda que eu coloco todos os programas pessoais, profissionais, tenho equipe no trabalho, né, para conseguir dar conta disso. E vocês, gurias, têm curiosidade? Bom, Helena, eu acho que a primeira coisa é a gente se pacificar que nesse multipapéis que a gente exerce, nem sempre a gente vai equilibrar todos os pratos. De vez em quando um vai cair e tá tudo certo. Eu demorei um tempo para me pacificar com isso, ficava me cobrando. Isso gera muito sofrimento pra gente, né? Então, isso é uma das coisas que eu consegui já avançar, né? O outro ponto, sim, a rede de apoio é muito importante, né? Então, o marido, a rede de apoio que possa, porque eu, por exemplo, que viajo bastante, se eu não tivesse isso, para mim seria muito difícil, né, de conseguir equilibrar. Mas uma rotina bem ajustada para que a gente possa realmente cumprir. Eu também faço como tu, tenho uma agenda ali que vai dos compromissos profissionais, compromissos das filhas. O mais difícil atualmente, vou te dizer, que além dos meus compromissos, é a agenda executiva das minhas filhas, né? Porque elas têm uma infinidade. Não para aquilo, eu fico pensando, será que a gente faz tanta coisa? 3. São 3, então multiplica por 3 aí, eu fico às vezes, né, é aniversário, é tanta coisa. Então eu realmente tenho uma organização muito grande da agenda, e priorizo realmente para que ela funcione e adapte a nossa rotina, assim. Tem funcionado, mas como eu disse, tem dias que realmente a gente precisa saber que não vai dar para ser 100% em tudo. Eu tento dar o meu 100% em tudo, mas se acontecer, a gente se pacifica, no dia seguinte levanta e vai de novo, né? Que idade que elas têm? Eu tenho uma de 10, uma de 6 e uma de 3. E aí, de agora em diante, só acelera essa agenda. Só, eu tenho lá em casa uma de 14 e um de 9. É uma pauleira, mas vamos lá. E tudo a que tá também já com filha morando no exterior, em outra etapa de vida. Mas já vem outro gurizinho aí que tá entrando na adolescência. Como é que é? Lá em casa nós temos a Júlia também, Júlia, né? A minha Júlia, eu digo, ela tá com 24 anos e o Guilherme com 13. Então, tenho 2 gerações, né? E sim, são completamente diferentes. Então, eu tenho um adolescente e uma menina que está já adulta, né? Eu diria assim, dentro disso que vocês comentaram e que a Júlia trouxe com bastante propriedade, né? Porque eu vejo que a Júlia consegue realmente administrar bem tudo isso. Eu diria assim que a gente precisa estar sempre na nossa agenda, né? Então, acho que, Helena, durante esses 30 anos que eu tenho de experiência, e aí eu tenho de experiência a idade da Júlia, né? Que é a nossa CEO. Então, assim, eu aprendi muita coisa, assim, né? E eu fui, sim, uma executiva que me deixava de lado, né? Eu fui uma profissional que aprendi na dor, né? Eu tive praticamente quase um burnout por causa disso e praticamente fiquei doente, mentalmente, fisicamente, uma série de problemas, né? Por colocar o trabalho em primeiro lugar e a DEA em último lugar em todas as outras categorias que possa pensar. Então, teve um momento da minha vida que eu não fazia mais terapia, que eu não ia na academia, que eu não cuidava da minha saúde mental, né? Eu só pensava em resultado. E me dediquei muito para isso. Realmente eu consegui os resultados que eu me propus a fazer, mas eu me prejudiquei. E essa foi uma grande lição assim, que eu tive na minha vida. Então, hoje eu tenho, ainda bem, né, essa CEO que valoriza esses aspectos e que também me dá feedbacks nesse sentido,
não só para mim como Ela te profissional. manda ir para casa de vez em quando, assim, Ela vai. pergunta, ela se importa, né? O que é bastante importante, porque isso faz a gente pensar, parar para pensar. E não só comigo, né? Claro, com a empresa e com os nossos colaboradores. Então, esse equilíbrio eu acho fundamental. Hoje eu consigo ir na academia, cuidar do meu mental, fazer terapia, cuidar da minha família e cuidar do meu trabalho. De uma forma que os resultados estão aí. Então, eu não abro mão de dar o resultado, mas eu também não abro mão do outro lado, ou dos outros lados da vida, né? Eu acho que isso é o grande aprendizado que eu tive e que eu acho que é bem importante compartilhar. Tem uma historinha que eu adoro, eu já comentei até com a Júlia, acho que tu deve conhecer também, Helena, que é aquela das bolinhas, né? Sim. E que tem algumas bolinhas na nossa vida que são o trabalho, o social, a questão da família e também cultural, vamos dizer assim. Bom, dentro desses exemplos, há várias bolinhas de borracha, mas somente uma é de cristal, que é a nossa família, né? Então, se essa bolinha que eu estiver equilibrando junto com as outras cair, rachar, não tem volta. E a vida me ensinou isso, eu aprendi a duras penas. Então, hoje eu valorizo muito esse aspecto. E, óbvio, eu estou num ambiente, numa empresa que também valoriza, isso me ajuda muito. Eu acho que a Deia falou ali, e claro, tem do perfil da liderança, eu tenho muito esse cuidado, eu olho muito para isso, mas, na verdade, a alma da Guarida é muito feminina, né? A nossa história tem uma alma feminina. E o feminino é cuidar, é nutrir. Então, acho que a gente se cuida muito, né? Quando o ambiente empresarial normalmente é muito masculinizado. Então, Verdade. a gente busca, sim, né? A gente tem a ambição, a gente quer resultado, tracionar, o foco, a disciplina, mas ele pode existir isso tendo cuidado, tendo o nutrir, tendo a empatia. E às vezes a gente se olha, né? Já foram algumas vezes, né, Deia, que eu disse, Deia, o que tá acontecendo, né? O que aconteceu? E a Deia também comigo, Júlia, tu tá com uma carinha que hoje... O que aconteceu? E aí, normalmente, aconteceu alguma coisa. A gente se conhece, né? Então, eu acho que isso é um cuidado que a empresa, né, permite que eu tenha com os meus liderados e a Deia e os outros diretores com as suas equipes, mas eles também têm conosco. Isso é muito legal, né? Eu não vou esquecer um dia que eu estava lá na Guarida dando um treinamento e a gente passou e a tua porta estava aberta e eu estava com a Aline junto, que trabalhou comigo na outra empresa, e a gente entrou na tua sala, a porta aberta. Hoje a Aline trabalha com vocês. Tu lembrava de toda a trajetória dela dentro da empresa, o primeiro cargo. Isso traz, assim, é a tradução de que as pessoas são importantes da boca para dentro, porque da boca para fora, na parede, estampada, no valor, é uma coisa, mas quando a CEO olha, sabe o nome da pessoa, sabe qual foi o cargo que ela começou, não é o que ela tá. E aí ela disse, e eu vi no olhinho dela, ela disse assim, Aline, tu lembra de tudo isso? Né? Eu se sentir pertencendo de verdade, né? Não ser um número para a empresa. Eu acho que isso é um cuidado que a Guarida, ao longo da sua trajetória, sempre teve, assim. E é meu papel, quando a gente falou sobre sucessão, inova, muda tudo, tem autonomia para mudar tudo que for preciso, mas a nossa essência a gente não muda, e a nossa essência é essa, é saber olhar no olho e quando não tá bem perguntar. A gente teve agora recentemente uma saída de uma pessoa super estratégica na empresa que precisava voltar para sua cidade natal para ficar perto da família. E nos deu a possibilidade de ficar mais um mês, 2, mas essa pessoa já estava sofrendo longe da família, a família estava precisando desse apoio. Falei, olha, fulano, vai para ontem, deixa que aqui eu dou conta, mesmo que por um período eu fique sobrecarregada, porque lá na tua família tu é o único lugar que tu não tem como ser substituído. Aqui na Guarida todos nós somos. Então vai e cuida do que é precioso, que é a tua família que precisa de ti nesse momento. Então aquilo fica marcado para a pessoa e fica para o restante da equipe, e eu fiz questão de falar isso, porque realmente mostra que os nossos valores não estão ali na parede. A gente tem esse cuidado de verdade. Então, eu queria aproveitar o gancho e complementar com alguns dados, porque é aquela velha história, né, Helena? No mundo corporativo, a gente precisamos de números. Dizer e mostrar aquilo que a gente faz, né? Então, isso que a Júlia está trazendo, dentro da Guarida hoje, o quadro de 73% do nosso quadro é feminino. Sendo deste quadro, nós temos mais de 40% de mulheres em cargos de liderança. Né?
sendo que 63% deste quadro de mulheres em toda a empresa são mães. Quanto por cento é mãe? 63% são mães. E nós participamos da Great Place to Work, fomos para o ranking, somos ranqueados, né, dentro do Rio Grande do Sul. A Guarida está dentro desse ranking de melhores empresas para se trabalhar do Rio Grande do Sul. E o índice de favorabilidade feminino dentro da Guarida é de 88% de aprovação. Então, assim, tu vê que existe uma força feminina, porque a alma da empresa é feminina, a CEO é feminina, mas desse cuidar, né? E assim, realmente de olhar para este público de uma forma igualitária, né? Não existe essa distinção como, infelizmente, ainda há na sociedade brasileira, e a gente percebe no mundo, não é só um problema do Brasil, né? Do masculino, do homem, né? Da diferença salarial. Eu estava ouvindo uma pesquisa que 70% ainda da massa salarial brasileira é da mulher, ou seja, a gente não tem uma equidade em termos salariais no Brasil, né, entre homens e mulheres. E vai levar em torno de 59 anos para que haja essa equidade, se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas no Brasil, como a gente vem fazendo em termos de time, de ação. Ou seja, é muito tempo, é muito lento que a gente está fazendo em termos gerais, né, para que essa realidade mude. Mas eu percebo, e a gente tem feito vários trabalhos dentro da própria empresa, de que nós estamos indo numa outra batida dentro da organização, né? O que é muito positivo. Importante isso. E uma das coisas que, quando eu leio dessa diferença da disparidade de salário entre homens e mulheres, é porque muitas vezes os homens negociam muito mais a sua remuneração do que nós mulheres. A gente vai fazer uma entrevista, o valor é de tanto, e aí, ok, fechou. E o homem não, ele vem, ele volta, ele faz a continha, ele vai mostrar, olha, colégio, moradia, não sei o quê, esse valor não está dando. Então, acho que a gente também precisa aprender a negociar um pouco mais. Não é só a empresa, é também a gente se valorizar, a gente mostrar que precisamos falar sobre isso. Fico feliz que vocês tragam esses dados de feminilidade, da importância da mulher dentro da Guarida, através da figura de vocês duas. Mas não é só nas mulheres que vocês estão liderando e estão ganhando um monte de prêmios, né? Quais são os prêmios que vocês ganharam aí? Deixa eu saber um pouco mais disso, que tenho muito orgulho de ter vocês no nosso portfólio da Com Propósito e com tudo que vocês estão entregando aí para a nossa sociedade. Bom, eu vou falar depois a Júlia complementa, né? Mas eu acho que já que a gente está falando do protagonismo feminino, e assim, a gente considera exemplar este prêmio, que foi o que a Júlia recebeu esse ano, né? Que é um prêmio nacional, que é o CEO RA 1000, que é um prêmio justamente para CEOs que o Reclame Aqui oferece, né? Ela foi a primeira mulher do Brasil na história a receber esse prêmio. Então, Júlia, conta um pouquinho. Foi um prêmio que realmente, assim, a gente... Foi realmente um reconhecimento que nos deixou muito felizes, assim, né? Eu sempre digo, foi a CEO que ganhou, mas, na verdade, o meu trabalho é reflexo de toda a equipe, né? Então, é um prêmio nosso. É um prêmio nacional, né, e que concorre entre grandes empresas, realmente. A gente esteve lá recebendo prêmios, são grandes empresas, um reconhecimento bem importante. É o prêmio de destaque do Reclame Aqui, então realmente a gente ficou bastante feliz. E ele destaca CEOs que se engajam realmente, colocam o cliente no centro e conseguem realmente demonstrar que não é da porta para fora que a gente fala, porque como o Reclame Aqui fala, em todas as empresas em algum momento tem algum problema com o cliente, mas aquelas que conseguem resolver, que se importam, que se engajam na resolução, realmente fazem a diferença. E no nosso caso, a gente conseguiu demonstrar através de um case durante as enchentes, um período muito triste para todos nós, foi muito difícil, e a gente trabalha com o lar das pessoas, então isso significa que o que tem de mais básico na dignidade humana, né, que é um lar, né, e muitos afetados naquela época, exatamente no seu lar. E a gente a gente montou um comitê de crise. Sexta-feira aconteceu a enchente, no sábado a gente já estava em um grande grupo, num comitê,
estratégico tratando desse tema, e a gente conseguiu atuar muito rapidamente e contar nesse case aí como é que a gente atuou e como eu atuei atendendo clientes, negociando valores de desconto em aluguel ou encontrando oportunidades para resolver realmente a dor daquela pessoa que às vezes não conseguia nem entrar dentro de casa naquele momento. E aí nós somos reconhecidos, então, através disso, como uma CEO que realmente se engaja e toma decisões com o cliente no centro, né? A gente ficou super feliz, mas não foi só isso, né, Deia? Sim, a gente teve esse reconhecimento, nós também fomos ranqueados no GPTW, que a Deia já falou, aqui do Rio Grande do Sul, que também nos enche de orgulho, né? Nós recebemos um prêmio do Top Ser Humano, estivemos entre as marcas mais lembradas e preferidas, então foi um ano que, apesar da dificuldade das enchentes, que realmente aconteceu e foi difícil, a gente teve muitos motivos ainda para celebrar, né, Deia? Verdade. Como é que foi o prêmio do Top Ser Humano? Qual foi o tema, a pauta do Grupo Guarida que ganhou o Top Ser Humano da Associação Brasileira de Recursos Humanos? Isso eu vou deixar para a Deia contar, Sim. porque foi ela que contou cada detalhe do prêmio. Olha. Inclusive, a protagonista do case, que era a própria CEO, a Júlia nem sabia exatamente o que a gente ia fazer, né? Porque a Associação Brasileira de Recursos Humanos, ela valoriza muito cases de RH, de gestão de RH, que são inovadores, né? Que trazem um resultado interessante para as organizações e que servem de exemplo até e de inspiração para outras empresas também, né? E no caso da Guarida, o que a gente percebeu, assim, logo que eu entrei, eu comecei a conhecer mais a empresa, me aprofundar mais na história, acompanhar o trabalho da Júlia, entender bem a dinâmica de tudo aquilo que estava acontecendo, e me dei conta, eu digo, não, mas a gente tem um case aqui, a gente tem uma história bacana para contar e compartilhar isso, porque eu acho que esse é a grande diferencial ali do Top Ser Humano, é que a gente deixa um registro, além do registro, que outras empresas possam acessar também isso, né? E buscar melhores ações para os seus negócios. Então, a gente compartilha as histórias. E, nesse caso, a gente contou justamente essa chegada no cargo de CEO pela Júlia, e esse olhar humano que ela trouxe para a empresa, e aí todos os desdobramentos que vieram a partir daí. Então, por exemplo, essa criação de uma diretoria de gente e gestão, a forma como essa diretoria, que é a minha no caso, foi organizada. A gente tem um gerente de pessoas e cultura, né? Nós temos então um time olhando para essas questões do cuidado com as pessoas, dos valores, da própria marca, mudança da marca, do propósito, tudo veio sendo organizado, estruturado a partir dessa gestão, dessa nova gestão. Então a gente contou isso. E os resultados estão aí, né? O EBITDA cresceu, a empresa vem crescendo a cada ano com muita força, o protagonismo no mercado. Então, a Guarida, ela não está mais só atuando no Rio Grande do Sul, agora a Júlia vai poder contar melhor, mas ela já está no Brasil. Então, toda essa força, esse empenho com a inovação, com o digital, né? Trazendo a modernidade, trazendo um outro olhar, um outro jeito. E, obviamente, o resultado junto às lideranças e aos times. Então, a gente tem um time mais desenvolvido, mais atento, as pessoas estão mais felizes, eu diria, trabalhando. E, óbvio, né, Helena, a gente segue atuando e você, né, nos ajudando também com a propósito, em termos de desenvolvimento de liderança, todo esse trabalho que a gente vem fazendo juntos aí. E que deu esse resultado. Parabéns. Júlia, e depois a Débora, vou fazer a pergunta separada para vocês. Júlia, em algum momento da tua vida tu percebeu que o fato de ser mulher e ser jovem te impediu, foi mais difícil, algum preconceito, alguma coisa, ou não? Isso para ti foi tranquilo? Não tem como negar que isso existe, assim, eu passo por isso constantemente até que eu demonstre meus resultados. Então tenho histórias, assim, de pessoas que olhavam e, tipo, torciam o nariz, depois quando sabiam da história, queriam aprender com a gente. E porque eu sou mulher, jovem e filha, né? Então tudo junto. Então eu preciso sempre estar demonstrando o meu valor, assim, né? Mas eu acho que ao longo do tempo eu consegui ir. No início eu ficava muito frustrada com isso, porque eu sabia do meu valor e não conseguia sentir que isso era percebido, mas ao longo do tempo eu comecei a entender. E hoje isso para mim. E aí eu me masculinizei muito. Acho que aconteceu isso, eu me masculinizei. Eu tentava de alguma forma parecer que eu era mais velha. Assim, no físico, né?
E hoje em dia eu acho isso uma bobagem, assim, eu sou eu com a minha essência super feminina, não busco Colorida. mais colorida, não busco me masculinizar, meu cabelo eu cortei curto uma época, hoje eu deixo ele solto, soltei a juba, né, eu digo, porque realmente eu acredito que, enfim, acho que superei essa fase. E aí eu me lembro muito de uma conversa que eu tive com a minha mãe é uma mulher que saiu da roça, assim, né, do interior, e com 23 anos já era tabeliã, né, num tabelionato, que ela também passou por isso, onde chegavam e diziam, eu quero falar com teu pai, que seria o tabelião, e ela, não, sou eu a tabeliã, com 23 anos. Isso, quando eu conversei com ela, isso me veio muito a minha história, né, e do quanto a minha história hoje ela é contada pelas decisões das minhas ancestrais, e a minha mãe fez essa história e conseguiu ter o espaço dela. Então eu acho que aquilo ali foi para mim uma força, assim, parece que eu vesti aquela força e dizer assim, não, meu espaço é esse, eu tenho muito para contar, muito para aprender também, mas fui perdendo aquela insegurança e percebo muito, Helena, assim, conversando com mulheres, eu sou procurada às vezes por mulheres ou converso com as lideradas lá na guarida ou com pares, o quanto a gente se subestima, assim, o quanto a gente se enfraquece às vezes, sendo que a gente tem uma potência gigante. O homem não tem isso, né? O homem, eu brinco lá que a gente diz que a autoestima de homem tinha que encapsular e vender, né? Porque eles têm. E a gente, como mulher, muitas vezes a gente subestima. Então, acho que ao longo do tempo eu fui vendo que isso era realmente necessário mudar para que eu incorporasse realmente aquela força que eu sei que nós mulheres temos. Que demais. Dea, querida, alguma situação que tu já tenhas passado e sentido alguma questão de preconceito, alguma coisa por ser mulher, por estar num cargo de gestão? Conta pra mim. Eu acho que eu tive uma sorte na minha família, né, Helena, que eu via, assim, uma relação muito legal entre meu pai e a minha mãe, né? Meu pai era muito respeitoso e valorizava muito a minha mãe, assim, como pessoa, como profissional e tudo mais. Então, eu tive uma criação onde essas diferenças elas eram respeitadas, né? E eu cresci com essa imagem e com essa crença de que eu podia fazer qualquer coisa que eu quisesse. Né? Eu não tive essa, graças a Deus, né? Que bom, né? Isso acho que me ajudou. Eu sempre tive muita força dentro de casa. A minha mãe era uma mulher também, assim, com uma personalidade muito própria e, enfim, então, quando eu fui para o mercado de trabalho, eu não via as coisas desta forma. Mas, né, algumas situações, né, tu vai vivenciando e tal. E como eu também sou de uma outra geração, né, essa geração nossa, eu acho que atual, já vem com uma outra abordagem, com mais facilidades, entre aspas, para algumas coisas, porque o mundo está mudando, que bom, a sociedade está mudando, ainda a passos lentos, como a gente falou antes, mas muitas mudanças já vêm acontecendo, né? Mas na minha época, logo que eu comecei a trabalhar, eu também comecei a perceber, assim, a maior parte dos homens é que mandam, né? Assim, os cargos de liderança são ocupados por homens. E como que é esse jeito, como que é esse modelo? E aí eu comecei também a querer ser como eles dentro das empresas, né? E eu também tive esse movimento de me masculinizar no sentido de... Eu sempre fui feminina, mas o meu modelo mental era de resultado e deixava as emoções de lado e não tocava nesse assunto ou não me preocupava muito com isso. Ao longo do tempo, eu comecei a perceber que isso não trazia assim tanto resultado, de fato, para as pessoas, tanto equilíbrio para as pessoas. E fui atrás, então, de fazer mentoria, de fazer cursos, de também, por meio do estudo, me equilibrar mais nesse sentido, até de vivências, né? Eu fiz viagens focadas em trabalhar aspectos femininos, né? Competências femininas. E isso tudo em função dessa dinâmica do trabalho. Então, assim, eu nunca sofri um preconceito, de fato, mas eu vejo que a sociedade, muitas vezes, ainda há, vamos dizer assim, uma valorização maior, até pela opinião masculina, muitas vezes acontece isso. Um exemplo dentro de casa, né? Eu tenho um Karmann Ghia, 1970, e quando eu saio com aquele carro,
e o meu marido sai junto, os homens ficam loucos, né? Porque gostam. Por ti ou pelo carro? Pelo carro. Mas aí perguntam, ô Daniel, fala do carro. E eles, não, esse carro não é meu. Esse carro é da minha mulher, da minha esposa, né? Então fica uma coisa assim de que se parte do princípio que esse tipo de coisa é masculina, não é feminina, que uma mulher não teria essa condição, né? Essa vontade de comprar um carro então, maravilhoso, a gente... abanando as tranças. Exato, a gente percebe que isso está ainda na nossa cultura. Ainda está dentro, entremeado nas conversas, né? E nas práticas sociais, né? Eu vejo que a gente já está conseguindo virar o jogo, né? Mas ainda precisamos mais, né? E o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, eu acho que ainda ele merece atenção, muitas vezes, em função dessas questões, né? De trazer à tona, que eu acho que no Brasil a coisa ainda... merece atenção, mas tem países que merecem muito mais atenção, né? A questão do machismo, a questão do feminicídio, a questão de estupros e tudo mais, né? Por isso, essa abordagem do dia 8 ela é importante, né? Para manter essas discussões acesas, exatamente. Júlia, qual é o teu propósito como mulher, como CEO do Grupo Guarida, como mulher colorida? Olha, eu acho não, né? Tenho certeza, porque é o meu propósito, né? A gente tem um propósito na Guarida que é fazer com que as pessoas vivam melhor, né? Poder fazer com que a vida das pessoas fique melhor depois de nos conhecer. E, de certa forma, isso se conecta muito com o meu propósito de vida, assim, de poder ser um elemento realmente de luz, de poder trazer força, inspiração, e principalmente para minhas filhas, assim, né? Para minha equipe, para minha empresa, mas para que eu possa continuar sendo um exemplo, assim, de que eu posso ser o que eu quiser, como a Deia sempre acreditou, né, nela, é que todo mundo tem a capacidade, a competência de ser o que quiser, né? Basta a gente ter a atitude realmente de buscar e se desenvolver, querer. Então eu quero muito, assim, poder continuar evoluindo como ser humano e podendo ser exemplo para as pessoas que eu atinjo de alguma forma. Dea, qual é o teu propósito como uma super executiva, mãe, esposa, mulher? Eu acho que é um pouco disso que a Júlia trouxe, mas aí do outro lado, né? Como parceira de alguém que tem essa visão, né? De poder participar disso, contribuir com uma visão de melhoria, não só, eu diria, da empresa, mas a empresa ela faz parte de uma sociedade, né? Ela faz parte de um grande grupo, que é onde a gente vive, né? Então, se eu consigo, de alguma forma, contribuir com essa empresa, eu entendo que aquilo que funciona no micro, funciona no macro, né? Que isso vai reverberar, vai acabar também trazendo melhorias ou resultados para a nossa sociedade. Então, eu vejo que por meio do meu trabalho, eu contribuo, de certa forma, com isso. Então, acho que é por aí. Legal. Gurias, eu quero agradecer a vocês o tempo, a dedicação, a maravilhosa que vocês estão, que deram tudo arrumada para estar aqui comigo. Então, obrigada por terem valorizado que a gente possa contribuir na vida das pessoas, sendo mulher, sendo homem, sendo, enfim, não interessa qual é o gênero, mas assim que a gente possa tornar a vida das pessoas melhor a cada instante. E vocês duas, na nossa conversa, tornaram a minha vida melhor através dos exemplos, através do que eu vivencio quando eu também estou lá na Guarida treinando os gestores de vocês, e que é muito verdadeiro. Obrigada. A gente que agradece, né, Deia? É um prazer estar falando aqui contigo. Realmente, a gente poderia ficar horas com esse bate-papo, né? Porque realmente são temas importantes e genuínos daquilo que a gente faz, que a gente acredita. Então, eu acredito que realmente a gente pode impactar e pode realmente, de alguma forma, contribuir aí com quem estiver nos ouvindo. Então, muito obrigada mesmo. E estou super feliz. Obrigada, Helena. Obrigada pelo convite e esse espaço maravilhoso aqui. Sucesso para ti, com propósito, que siga fazendo tudo que tu vem fazendo, ajudando as organizações, assim como nos ajuda lá. Obrigada. Beijo. Beijo. Pessoal, obrigada. Daqui a pouco tem mais conversas com propósito.